Olá, é muito bom ter você novamente aqui conosco no Hora da Saúde. O programa é uma produção do Hospital de Amor que busca levar os mais diversos assuntos ligados à saúde com informações de qualidade até você, aí na sua casa. Comigo novamente o meu parceiro de programa, Dr. Marcelo Gobo Júnior, ele que é médico da família e médico assistente do Serviço de Atendimento ao Colaborador do Hospital de Amor. Ao meu lado, a nossa convidada de hoje, a doutora Rosalina Masako Yamawaki Murata. Ela que é médica pediatra da Santa Casa de Misericórdia de Barretos, que hoje está sob a gestão do Hospital de Amor. O nosso assunto de hoje, crescimento, alterações no crescimento. Doutora Rosalina, primeiro vamos do começo. O que é considerado um crescimento saudável? Olá, o crescimento a gente fala que é desde a concepção, certo? Depois você nasce, você continua crescendo, certo? Até você chegar lá na adolescência. Então, assim, é uma coisa contínua. Então, desde que você foi gerado, você tem o crescimento intraútero que deve ser acompanhado. E depois que nasce também, você vai ser acompanhado, né, para ver se está sendo adequado o seu crescimento em diversas fases aí da sua vida, tá? Então, o que a gente diz que é um crescimento adequado. Então, a gente faz o acompanhamento, compara em curvas de crescimento para ver se está adequado ou se não. Então, comparando com vamos dizer, um normal, né, um normal do crescimento, a gente faz esse acompanhamento e para a gente detectar quanto mais precoce, alterações de desvio da normalidade. Doutor Marcelo, criança saudável tem crescimento saudável? Sim, mas nem sempre isso acontece. Eu posso ter alterações no meu crescimento e estar saudável de modo geral, né? A gente pode ter problemas específicos do nosso crescimento e ter uma boa saúde geral, né? A gente fala de crescimento e saudável também pensando na visão de desenvolvimento saudável, que é algo mais global, que aí vai incorporar todo o conceito de saúde, e aí a gente tem alguns marcos que vão ser esperados para que a criança atinja em determinadas idades, de acordo com a fase em que ela vai estar. Doutora Rosalina, o que o doutor Marcelo disse é bem interessante. Crescimento é diferente de desenvolvimento? Sim, crescimento a gente acompanha o desenvolvimento físico da criança. Né? Desenvolvimento, a gente vai acoplar também a fase de desenvolvimento neuropsicomotor, né? Tá acompanhando, né, todos esses fatores aí juntamente, tá? E o crescimento, você tem assim fases diferentes. Então, intraútero você tem um crescimento, uma velocidade de crescimento, tá? Após o nascimento, tá? Então, se você for ver, a maior fase de crescimento está dentro do primeiro ano de vida, tá? Onde a criança cresce em torno de 25 centímetros no primeiro ano, né? De 1 a 3 anos em torno de 12,5 centímetros no ano, então você já vê que diminui. Então a fase maior, que é a fase que a criança está mais vulnerável, né? E que ela tem que estar muito bem monitorizada nessa fase, certo? Então se você for ver, então uma criança e vai diminuindo, né? Até chegar na puberdade, né? Onde você tem um pico de velocidade maior. Tá? Então, no primeiro ano de vida, 25 centímetros ao ano, de 1 a 3 anos em torno de 12,5 centímetros ao ano, tá? Então, depois passa a ser 6 a 7 centímetros por ano, e depois na puberdade você tem um crescimento maior, né? Que é diferente, menino e menina, né? Em termos a gente chama de velocidade de crescimento. Doutora Rosalina, doutor Marcelo, a gente pode dizer que o desenvolvimento saudável de uma criança, ele está ligado a desenvolvimento e crescimento, eles estão ligados a fatores ambientais e biológicos? Sim, certamente. Né? Então, o crescimento, ele depende de vários fatores que se correlacionam, né? Então, a gente fala da vida intraútero, então as influências externas tem influência no crescimento, desenvolvimento, alimentação materna, né? Tudo isso daí tem influência, vícios maternos, né? A gente fala que até o próprio psicológico materno, tudo isso tem influência. Álcool, droga, estresse da mãe influencia? Sim, influencia, tá? Então tudo isso pode
atrapalhar aí o crescimento, desenvolvimento desse bebê. Interessante, né, doutor Marcelo, o ambiente ter essa influência. Sim, a gente é composto sempre daquilo que a gente enquanto indivíduo na nossa constituição física, né, então do meu corpo, e aquilo que está à nossa volta. Aquilo que está à nossa volta influencia como o nosso corpo vai se comportar, né? Então, por exemplo, se eu, enquanto adulto, tenho um hábito como o tabagismo, por exemplo, ou se eu tenho uma alimentação que não é muito saudável, que tem muito resíduo alimentar, isso vai gerar um ambiente, né, um comportamento que é lesivo. Igualmente quando a gente está no desenvolvimento, desde o útero. Então, o ambiente do útero é o ambiente da criança que ainda não nasceu, né? Então, tudo que a mãe faz, ela está modificando aquele ambiente. E tudo que a mãe faz envolve o que ela come, o que ela vai ingerir de toxina, o que ela vai ter de comportamento enquanto atividade física e o que ela vai ter enquanto estresse psíquico também. Tudo isso interfere e muito. Então a gente está montando o ambiente em que a criança desenvolve. Depois, na hora que ela nasce, o ambiente que ela está é o círculo familiar mais próximo. Então aí aquela mãe, ela passa a fazer o ambiente externo pelo comportamento dela junto com os outros cuidadores. Seja o pai, a avó, o tio, a tia, né? Então, se tem violência, se tem tabagismo em casa, se tem qualquer outra alteração de ambiente negativo, isso vai gerar alterações de crescimento e desenvolvimento da criança. Então, a alimentação que ela tem, né? Se amamentou até os 2 anos ou não, se essa alimentação depois tem algum erro alimentar ou não, tudo isso vai interferir na saúde. Se ela vai à escola ou não, com que idade começou a frequentar a creche, tudo isso interfere. Tudo isso é fator ambiental para o desenvolvimento da criança. Agora que entendemos a diferença entre desenvolvimento e crescimento, e o que é realmente um crescimento saudável, vamos falar sobre alterações do crescimento. Doutora Rosalina, o que são as alterações do crescimento? Sim, para a gente detectar as alterações do crescimento, primeiro a gente precisa saber o que é o normal, certo? Então, a criança, quando ela nasce, quer dizer, então durante a gestação nós acompanhamos o crescimento intrauterino, tá? Além de tudo que o Dr. Marcelo falou, ainda a gente tem que pensar tanto dos fatores nutricionais maternos, psicológicos, patologias maternas também, tá? Então, durante o pré-natal são detectadas todas essas patologias que a mãe possa ter e intervir se for necessário, se for possível fazer as intervenções, certo? Então, o bebê nasceu, quer dizer, ele vai ser amamentado, né? E nós vamos estar acompanhando. Então, as consultas de acompanhamento de crescimento, não só crescimento, desenvolvimento global da criança, é uma avaliação global da criança, mas principalmente no crescimento, a gente vai fazer as medidas corretas, né? Então, medida de comprimento, peso, o perímetro cefálico que a gente faz para ver se está tendo um crescimento adequado do crânio, né? Então, a gente tem que fazer um acompanhamento geral. Hoje nós estamos falando um pouco de crescimento, então nós, né, vamos nos deter mais nessa parte, mas você faz as medidas, então peso, estatura, você coloca numa curva que a gente considera adequada para cada idade, tá? E você tem que observar se você, no seu acompanhamento, se você tem alguma alteração, né, nesse período, que aí você tem que começar a agir nesse momento para você evitar levar o problema. Então, você tem que diagnosticar qual o problema que está acontecendo, se ele está fugindo daquele canal de crescimento que a criança estava seguindo. Essa observação dos sinais, esse diagnóstico é feito primeiro pelo pediatra ou a mãe também tem alguma parcela? Na parte de crescimento, né, muitas vezes a mãe até fala para você, eu acho que não está crescendo, não está perdendo roupa, então a gente fala que é um parâmetro da mãe, né? A criança não está engordando, ela não está perdendo roupa, então isso a gente fala que isso é o parâmetro materno, né? Então você vai no seu consultório, você vai medir a criança, você vai pesar, tá? Sempre de maneira satisfatória, certo?
Você vai colocar na curva e você vai identificar se ela está tendo um desenvolvimento satisfatório para aquela idade dela, certo? E você vai detectar quando tem algum problema, quando ela começa a fugir do padrão que ela estava. Então, você tem que identificar nesse momento o que está acontecendo. É algum problema nutricional? É alguma patologia? Tá? Então, a gente tem que identificar naquele momento o que está acontecendo. Porque se você fecha os olhos para isso, tá? Mais para frente vai ser pior. Então, você vai ter que ver, será que a nutrição está sendo insuficiente? Tá? Ela tem anemia? Ela tem alguma outra doença que a gente chama crônica, que está cronificando? Então, a gente nota aqui na curva, quando você começa a perder, quando está acontecendo alguma coisa, primeiro a curva do peso, ela começa a afetar, e quando você tem um sofrimento mais crônico, alguma coisa mais crônica, a curva da estatura começa a cair, tá? Então é a fase de você identificar quais são os problemas que estão acontecendo nessa fase. Doutor Marcelo, a doutora Rosalina falou sobre o parâmetro da mãe e o parâmetro do médico. Preocupação da mãe é diferente da preocupação do médico? Pela maneira como a gente percebe as coisas, né? A gente, quando vai fazer a medida no consultório, vai usar a curva de crescimento para se guiar. E a mãe, às vezes, ela vai usar a troca de roupa, comparar com os irmãos, com os primos. E essa noção, essa percepção, ela não é igual. Então, às vezes, quando a gente vai colocar na curva, a gente vai ver que a variação normal para uma idade de 5 anos de altura, por exemplo, ela é muito grande. Então, o que é normal, o que é esperado para uma criança de 5 anos, pode ter desde uma criança que é mais baixinha até uma criança que é mais alta, dependendo da constituição familiar. Então, às vezes a mãe chega preocupada e a gente acalma ela dizendo, não, tá tudo bem. Porque a gente colocou na curva de crescimento e viu que aquilo estava dentro do desenvolvimento esperado para aquela idade. E a velocidade com que se ganha peso e que se ganha altura não é convergente. Então, às vezes, a criança vai ganhar peso e crescer, ganhar peso e crescer. E esse engorda, estica, engorda, estica, engorda, estica, confunde a mãe, né? Especialmente se ela é de primeira viagem. Isso. Uma coisa que é muito comum, né, que perguntam porque eles gostam de comparar alturas, né? Então, porque o meu sobrinho tem a mesma idade e ele é mais alto, e então a gente não deve comparar nem como irmãos, né? Porque o irmão nessa idade era maior, porque cada criança é uma criança, tá? Então por isso que a gente fala que ela tem que estar seguindo de acordo com o que a gente fala que foi programado para ela, tá? E a gente sabe que tem influências, né, principalmente genéticas, 80% das influências da estatura tem um componente genético, então não adianta pais baixos querendo que os filhos sejam altos, tá? Então tem a constituição genética, tem os fatores externos que atuam também, tá? Mas a gente geralmente faz um cálculo de acordo com a altura dos pais, tá? Existe um cálculo que é feito para a gente calcular a altura-alvo, estatura-alvo que essa criança vai chegar. Tá? Então a gente coloca lá na curva e explica para os pais, olha, pela altura de vocês, tá? Ela está seguindo um canal correto, ela vai ficar no padrão da estatura-alvo dos pais, tá? Apesar dela falar, não, mas na mesma idade meu sobrinho é mais alto, só que a constituição dos pais são diferentes, tá? Então você tem que mostrar que para a altura familiar a criança está seguindo naquele canal de crescimento correto. Tá? Agora, existem aquelas crianças que são pequenas constitucionalmente, que você tem que seguir e você tem que afastar as patologias que possam estar influenciando aí na evolução do crescimento dela. Esse é o Hora da Saúde de hoje, o nosso assunto, alterações no crescimento. Eu continuo aqui com a doutora Rosalina Masako Yamawaki Murata, pediatra da Santa Casa de Misericórdia de Barretos, e continuo também com o doutor Marcelo Gobo Júnior. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, vamos falar um pouco mais sobre as causas das alterações de crescimento. E crescer dói? A gente já volta.